O que uma vela, um carro e o nosso corpo têm em comum? Já parou para pensar que o seu corpo funciona como um motor? Assim como um carro precisa de combustível, nós precisamos de comida para gerar energia. Isso você já sabe. Vamos nos aprofundar um pouco nessa história. A vela, ela queima a cera para produzir luz e calor. O carro, ele queima combustível para gerar movimento. E o nosso corpo? Nosso corpo transforma a comida em energia para manter tudo em funcionamento. No final do século XVIII, um químico francês chamado Antoine Lavoisier estava obcecado em entender como funcionava a transformação da matéria. Durante anos, ele estudou combustões de velas, madeiras e carvão para entender o que fazia o fogo queimar. Mas ele teve um insight. Será que o nosso corpo não funcionava da mesma forma? Para testar essa ideia, Lavoisier criou uma câmara selada onde colocou um animal e mediu a quantidade de oxigênio consumido e gás carbônico liberado. E qual foi o resultado? A respiração do animal se parecia muito com uma combustão lenta. Era a primeira evidência de que os seres vivos queimam combustível para produzir energia. No século XIX, outro cientista chamado Wilbur Atwater quis ir além. Ele não queria apenas saber como o corpo queimava o combustível, mas também medir quanta energia havia nos alimentos. Ele criou a bomba calorimétrica, um dispositivo que queimava comida e media o calor liberado na água ao redor. Assim ele definiu a caloria, a energia necessária para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. E foi assim que descobrimos quanta energia há nos alimentos. Nas décadas subsequentes a Atwater, essa ciência se desenvolveu muito. Com avanços na tecnologia, novas descobertas trouxeram mais precisão aos cálculos do gasto energético. Em 1919, tivemos a equação de Harris-Benedict para estimar o gasto energético basal. Em 1945, o desenvolvimento da calorimetria indireta para medir o consumo de oxigênio. Em 1985, as fórmulas da OMS para prever o gasto energético em diferentes populações. Em 1990, tivemos a equação de Mifflin-Sanjor, aprimorando Harris-Benedict para uma melhor precisão de uma população com maior sobrepeso. Em 2005, tivemos os modelos do Institute of Medicine para ajustes baseados em atividade física. E em 2017, a fórmula de Tinsley, para estimar gasto energético em pessoas que realizavam treinamentos intensos. Cada fórmula tem pontos fortes e fracos, e algumas foram desenvolvidas para populações específicas, como atletas ou idosos, tornando essencial que a escolha seja correta para cada indivíduo. Agora que entendemos como estimamos o gasto energético, podemos aplicá-lo no dia a dia. Seu gasto energético diário é como se fosse um quebra-cabeça, com 3 peças principais. Primeiro temos a taxa metabólica basal, o TMB, que é a energia que o seu corpo usa simplesmente para te manter vivo. Mesmo quando você está em repouso absoluto, como se estivesse dormindo o tempo todo. Pense nela como o gasto mínimo do seu corpo para as funções vitais, como respirar, manter os batimentos cardíacos e a temperatura corporal. Nossos órgãos internos são verdadeiros trabalhadores silenciosos. O cérebro, por exemplo, pode ser responsável por até 20% do seu gasto energético diário só para manter você pensando e funcionando. Fígado, coração e músculos, mesmo em repouso, também contribuem significativamente para essa conta básica. Existe também o gasto energético em repouso, ou GER. Ele é bem parecido com a taxa metabólica basal, mas a medição é feita em condições um pouco menos restritas, sem a necessidade de um jejum tão prolongado, um repouso tão absurdo. Ambas nos dão uma ideia do custo energético basal do nosso corpo. A TMB geralmente requer testes mais específicos e controlados, como a calorimetria direta e a calorimetria indireta em situações de laboratório. O gasto energético de repouso pode ser estimado com mais facilidade, através de equações preditivas, como essas que vemos, que levam em conta fatores como peso, altura, sexo e idade. Depois temos o gasto com as atividades e exercícios. Cada passo que você dá, cada vez que você se levanta, digita no seu computador, tudo isso conta. Essa energia gasta além do repouso é chamada de NEAT, a termogênese da atividade não exercício. São aqueles movimentos espontâneos do dia a dia que somados fazem uma grande diferença no seu gasto total, como por exemplo, ir ao mercado. E claro, temos o exercício físico propriamente dito, que pode aumentar significativamente esse gasto. Para quantificar o gasto com atividades, os cientistas desenvolveram o conceito de METs, ou equivalentes metabólicos da tarefa. Eles observam o consumo de oxigênio durante diversas atividades e definem um valor de referência para o repouso, um MET. Assim, uma atividade com 2 METs significa que você está gastando 2 vezes mais energia do que em repouso. Com base nesses estudos e medições de consumo de oxigênio, foram criadas tabelas e fórmulas que nos permitem estimar o gasto calórico de diferentes atividades, desde caminhar lentamente até correr uma maratona. Por último, temos a termogênese induzida pela dieta. O seu corpo também gasta energia para digerir e processar os alimentos que você consome. É como se ele tivesse que
trabalhar para extrair os nutrientes. Com base em tudo isso, existe um princípio fundamental, que é o balanço energético. Ele representa a relação entre as calorias ingeridas e as calorias gastas. Se consumimos mais do que gastamos, ganhamos peso. E se gastamos mais do que consumimos, perdemos peso. Agora que entendemos como a energia entra e sai do nosso corpo, vamos falar sobre o balanço energético. É basicamente assim: calorias que você consome menos calorias que você gasta. Se você consome mais calorias do que gasta, o seu corpo armazena o excesso, como gordura, por exemplo, e você ganha peso. É o superávit energético. E se você gasta mais calorias do que você consome, o seu corpo usa a gordura armazenada como fonte de energia, por exemplo, e você perde peso. É o déficit energético. E lembrando que, dependendo de como foi feito e o tamanho desse déficit, você pode perder músculo e entrar em um processo de desnutrição. Se você consome a mesma quantidade de calorias que gasta, o seu peso se mantém estável. É um equilíbrio energético. E compreender todos esses fatores nos ajuda a equilibrar a ingestão e o gasto de energia de forma mais eficiente. Mas a grande verdade é que controlar o peso não é tão simples quanto apenas contar calorias. Nosso corpo é uma máquina complexa e muitos outros fatores entram em jogo. O metabolismo, por exemplo, é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo para nos manter vivos e funcionando. Ele é responsável por transformar os alimentos em energia e construir e reparar os tecidos. Ele trabalha com reações anabólicas, que são basicamente de construção, como quando ganhamos músculos ou quando estocamos o glicogênio nos nossos músculos, e fígado. E as reações catabólicas, que são mais envolvidas com a quebra, quando usamos, por exemplo, a gordura armazenada como fonte de energia. A genética, a idade, a composição corporal e o nível de atividade física influenciam a velocidade com que queimamos calorias. Agora, vamos explorar tudo que pode facilitar ou dificultar a manutenção do peso. Porque não é só matemática, também é biologia, é ambiente e é comportamento alimentar. Primeiro vamos falar de microbiota intestinal. As bactérias do seu intestino podem influenciar a digestão, a absorção de nutrientes, até mesmo os desejos alimentares. Uma microbiota saudável é fundamental para um bom metabolismo. A atividade neurofisiológica, hormônios como por exemplo a leptina, que sinaliza a saciedade, e a grelina, que estimula a fome, desempenham um papel crucial na regulação do apetite e do metabolismo. Doenças e condições de saúde. Problemas como, por exemplo, o hipotireoidismo, os processos de resistência à insulina, síndrome do ovário policístico, podem afetar o metabolismo e dificultar o controle do peso. Esses são apenas alguns exemplos de doenças. No ambiente familiar e cultural, por exemplo, temos nossas tradições alimentares, a disponibilidade dos alimentos saudáveis e os hábitos da nossa família e comunidade moldando as nossas escolhas alimentares. Pensando para o lado de rotina e comportamento, o estresse crônico, por exemplo, a falta de sono e o sedentarismo podem desacelerar o metabolismo e aumentar o risco de ganho de peso. Fatores culturais e religiosos, como jejuns, restrições alimentares e tradições culturais, podem influenciar o que, quando e como comemos, afetando assim o balanço energético. Então é fundamental a gente compreender que todos esses fatores, desde a microbiota até a atividade neurofisiológica, as doenças, o ambiente, a família, a rotina, e até mesmo os fatores religiosos, exercem uma influência significativa no gasto energético, no consumo de calorias e, consequentemente, no balanço energético. Eles não operam de forma isolada, com mecanismos independentes de ganho ou perda de peso, mas sim interagem de maneira complexa com a termodinâmica do corpo. Em outras palavras, embora o princípio fundamental do balanço energético, calorias consumidas versus calorias gastas, seja a base para a alteração do peso, esses fatores atuam como moduladores dessa equação, dificultando ou facilitando o processo de manutenção do peso. Eles podem alterar a forma como o corpo armazena e utiliza a energia, influenciam o apetite e a saciedade, e até mesmo modificar a eficiência do metabolismo, tornando o controle de peso um desafio multifacetado. Você acompanhou até aqui, gostou dessa proposta, desse tipo de vídeo e gostaria que eu fizesse mais vídeos e conteúdos aqui nesse canal? Deixa um like aí e comenta aqui embaixo que tema você gostaria de ver sobre alimentação.